Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. No comentário anteriormente apresentado, Kardec estabeleceu racionalmente a conexão entre a chamada raça adâmica e expressivo número de espíritos expulsos de outro mundo e exilados por causas semelhantes na terra já povoada, mas por espíritos primitivos mergulhados na ignorância e na barbárie, e que aqueles tinham por missão fazê-los progredir, trazendo para o seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Indaga na sequência. Deus, na sua mansuetude, não lhe poderia prometer que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria iluminar o caminho a seguir para alcançar a felicidade dos eleitos? Este Salvador foi enviado na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e da caridade como a verdadeira âncora de salvação. A missão do Cristo é facilmente compreendida, admitindo-se que são os próprios espíritos que viveram antes e depois de sua vinda e que assim puderam aproveitar-se do seu ensino ou do mérito do seu sacrifício. Mas já é mais difícil compreender sem a reencarnação a utilidade desse mesmo sacrifício para espíritos criados posteriormente à sua vinda e que assim Deus os teria criado manchados por faltas daqueles com os quais já não tinham qualquer relação. Essa raça de espíritos parece ter completado a seu tempo na Terra. De um modo geral, uns aproveitaram o tempo e progrediram, com o que mereceram recompensa. Outros, por sua obstinação em fechar os olhos à luz, esgotaram a mansuetude do Criador e mereceram castigo. Assim, será realizada a palavra do Cristo. Os bons ficarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Fato parece apoiar a teoria que atribui uma pré-existência aos primeiros habitantes desta raça na Terra, da qual Adão, tido como tronco, é representado como um desenvolvimento intelectual imediato muito superior ao das raças selvagens atuais, que os seus primeiros descendentes em pouco tempo mostraram aptidão para trabalhos de arte muito adiantados. Ora, o que sabemos dos espíritos em sua origem indica o que teria sido Adão do ponto de vista intelectual, se sua alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que o seu corpo. Os que escreveram a história da antropologia terrestre apegaram-se sobretudo aos caracteres físicos. O elemento espiritual foi quase sempre negligenciado e o é, em regra, pelos escritores que nada admitem fora da matéria. Quando este for lançado ou levado em conta no estudo das ciências, lançará uma luz sobre uma porção de problemas ainda obscuros, porque o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza que desempenha um papel preponderante nos fenômenos físicos, tanto quanto nos fenômenos morais. Na sequência, Kardec serve-se de um fato ocorrido em 24 de maio de 1861, quando a fragata Ifigênia desembarcou em Nova Caledônia, arquipélago da Oceania anexado à França. 291 homens que, por seu mau comportamento, foram expulsos de um país civilizado e, como castigo, enviados para o meio bárbaro. Poderiam, porém, resgatar o passado pelo trabalho, conquistando uma posição honrosa, tornando-se cidadãos honestos. Como missão a cumprir, levar a civilização às tribos selvagens dentro de uma disciplina severa, porém justa, a qual permitiria distinguir-se os que se conduzissem bem. E o codificador pergunta: para aqueles homens relegados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso perdido por sua culpa e por sua rebelião contra a lei? Nessa terra longínqua não são anjos decaídos? A linguagem do chefe que os informou da sua missão não é a que Deus dirigiu aos espíritos exilados da terra? Desobedecestes as minhas leis, por isso vos expulsei do país onde poderíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho.
mas podereis por vossa conduta merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa culpa, o céu. À primeira vista, a ideia da queda parece uma contradição com o princípio que os espíritos não podem retrogradar. É necessário, porém, considerar que não se trata de um retorno no estado primitivo. Embora numa posição inferior, nada perde o espírito daquilo que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio em que se ache colocado. Está na situação de um homem do mundo condenado por seus crimes. Certamente é um decaído do ponto de vista social, mas não se torna mais estúpido nem mais ignorante. O mesmo deve ter acontecido aos espíritos da raça adâmica exilados na Terra. Ora, não está aí o pecado original? A mancha que trazem ao nascer é a raça de espíritos culpados e punidos a que pertencem, mancha que pode apagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação de sua personalidade moral. Esta interpretação dá uma razão de ser absolutamente ao dogma da Imaculada Conceição, do qual tanto zombou o ceticismo. Este dogma estabeleceu que a mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isto? Muito simples. Deus enviou um espírito puro que não pertencia à raça culpada e exilada para se internar na terra e desempenhar a sua augusta missão. Do mesmo modo que de tempos em tempos envia espíritos superiores que se encarnam a fim de darem um impulso no progresso, acelerando-o. Esta teoria, finaliza Kardec, abarca ao mesmo tempo a universalidade dos mundos, o infinito no passado e no futuro. Dá a todos a sua razão de ser, pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.